Você já teve desânimo quando viu as coisas demorando? Você tem um projeto e esse projeto passa tempo e as coisas não andam, tudo emperrado, e você fica angustiado por que está acontecendo essa demora. Às vezes você faz um pedido a Deus, esse pedido parece que não responde, e você fica inconsciente, até chateado porque isso está acontecendo. E você até perde a vontade de fazer as coisas, quer ficar deitado o tempo todo em casa, não quer mais, não tem mais alegria de passear, de brincar, de sorrir, de colocar uma canção dentro de casa. E aí, o que fazemos quando as coisas estão demorando? E que estão até nos prejudicando. Vamos ouvir o que a palavra de Deus fala sobre isso. Uma coisa é certa: temos sempre respostas para tudo isso. Bem, esta é a história de muita gente, inclusive também a minha própria história. Quantas vezes eu queria com que as coisas acontecessem naquele momento, e naquele momento, como não aconteceu, parece que eu fiquei emburrado com Deus. Eu me lembro de quando eu era recém-convertido, assim que eu me converti, houve uma determinada situação e eu queria que Deus resolvesse naquela hora mesmo, e Ele não resolveu. Eu fiquei chateado porque tinha que ser naquela hora, e eu briguei com Deus. Deus, cadê a fé? Eu tenho fé e as coisas não acontecem. Coisa de criança, né, na fé, que ainda está aprendendo a conhecer melhor quem é o seu Deus. Mas uma coisa é certa: quando nós conhecemos a Ele, quando nós sabemos qual é o caráter do nosso Deus, uma coisa é certa: Ele continua no controle, e conhecer o seu caráter nos acalma. Conhecer o seu caráter transforma o nosso interior, e aí com o tempo nós vamos descobrindo que no final tudo vai dar certo. Você admira o profeta Daniel? Eu admiro bastante. Daniel, inclusive, é um profeta extremamente atual. É o profeta do fim dos tempos. É o profeta para essa época que nós estamos vivendo. Ele, inclusive, há 600 anos antes de Cristo, já profetizou tudo isso que nós estamos passando. Inclusive, uma das coisas que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 5 e capítulo 6, onde fala dos selos, Daniel já falava sobre isso. Daniel diz que um dos sinais do tempo do fim é que revelações que Deus tinha dado para ele, e revelações de Deus eram seladas. E essas revelações só começaram a se abrir quando os selos foram abertos. E nós vamos para Apocalipse capítulo 5 e capítulo 6, e nós encontramos lá um livro selado. E veio o Cordeiro e abriu os selos. Significa que quando os selos estiverem sendo abertos, nós estamos perto do tempo onde vai chegar o fim de uma era para iniciar uma nova era. E nós estamos vivendo isso. E olha o que Daniel disse assim: e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Mas sabe por que Daniel ficou enfermo e enfraqueceu e ficou enfermo por alguns dias? Tu, Daniel, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Provavelmente Daniel ficou inquieto por a demora. Quer dizer, pai, eu não vou entender isso agora. Quer dizer que essas coisas não vão se cumprir agora. E é essa história que acontece com muita gente. Quando demora a acontecer, fica fraco e até ao mesmo tempo acaba levando sobre si enfermidades desnecessárias, porque Jesus já levou. Então a primeira coisa que o Pai diz para mim e para você é: Ele tem o controle do tempo.
E o controle do tempo dele sempre, absolutamente sempre é para o nosso bem e para o bem dos propósitos de Deus. Sempre, absolutamente sempre é para o nosso bem e para o bem dos seus propósitos. Vocês imaginam se Jesus tivesse já voltado antes? Quantas pessoas poderiam realmente não ter tido o privilégio de conhecer a Deus e poder usufruir a vida eterna como nós podemos usufruir? Será que Deus iria, por minha causa, por sua causa, abrir mão dessas pessoas que estavam precisando receber o Evangelho de Cristo, que pode ser até a sua própria história? E muitas vezes nós somos egoístas. Nós não entendemos por que Deus espera tanto tempo, porque Deus está esperando ainda que se cumpra a última pessoa. Porque a última pessoa que tem que chegar a Ele, chegue, entende. E aí é assim que acontece. Existem planos de Deus para a nossa vida que nós não conseguimos entender. Existem planos, na hora que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida está no controle dele. E ele tem um projeto com início, com meio e fim de etapas. Início, meio e fim de novas etapas. É sempre assim. Os planos de Deus são arquitetados por ele. E Deus tem um controle tão grande dos tempos e das estações, que mesmo quando a gente comete um erro, onde a gente se desvia, ele cria uma nova rota. Ele, como se fosse um GPS, onde ele recalcula a rota, mas no final tudo acaba dando certo. E era isso que Deus quis dizer para mim, para você: filho, eu tenho o controle do tempo, eu tenho o controle da bondade, eu tenho o controle do que é melhor, eu continuo sendo o mesmo. Eu sou bom, eu sou um bom Deus, fui um bom Deus, sou um bom Deus, serei um bom Deus, porque a bondade faz parte da minha essência. A perfeição faz parte da minha essência. O controle do tempo faz parte da minha essência. Eu jamais chego atrasado. Eu jamais deixo de chegar no tempo perfeito. Morreu Lázaro. Jesus sabia que Deus tem o controle do tempo. Jesus não ficou angustiado porque sabia que Deus antecipa, retarda, ele controla tudo. Chegou Jesus, Lázaro já tinha morrido há 4 dias, mas Jesus chegou no tempo certo. Hoje o Pai diz para mim e para você: eu estou no tempo certo. Você pode estar no tempo certo. Agora, reconhece que você está na eternidade. Eu te dei a eternidade. E quando eu te dei a eternidade, eu te coloco no tempo da eternidade. Qual é o tempo da eternidade? É o tempo certo. Eu estou no lugar certo, na hora certa, e nada do que Deus fez vai ser deixado de fazer porque você chegou atrasado. Não, e não, e não. Ele inclusive recupera. Você vê como Deus não tinha pressa em relação a Abraão. Ele fez uma promessa para Abraão e não teve pressa. Abraão demorava a entender, Abraão precisou chegar ao fim de si mesmo para poder reconhecer o milagre da fé. Porém, o fim de si mesmo em Abraão chegou só nos 100 anos. E para Deus isso nunca foi problema. Tempo não é problema para Deus, porque Ele tem o controle. Tempo não é o problema, não importa a sua idade. Não importa a sua idade, o Pai fica dizendo para mim e para você: até quando vocês vão achar que eu fico preso ao teu tempo? Eu sou o autor da eternidade, do tempo. Não importa, você pode estar com 80 anos de idade, eu
tenho um projeto para você e posso fazer com que teus 80 aninhos de idade virem aninhos de uma criança. Eu continuo no controle do tempo, porém quando chega o meu tempo, as coisas vão acontecer. Por isso que Deus diz lá no primeiro milagre, quando Ele transformou a água em vinho, eu tenho o controle do tempo. Por isso que nós andamos no ritmo da graça. Como é o ritmo da graça? Avisaram a Jesus, Lázaro morreu. Jesus respirou e disse, morreu? Tá bom, tranquilo, tá tudo sob controle. Eu vou chegar lá. E parece que andou mais devagar ainda, porque Jesus não queria se preocupar, Jesus não se precipitava com nada, Ele está com tudo sob controle. Está demorando a aparecer tua bênção, está demorando o filho se converter, está demorando aquela situação ser resolvida para Deus, não. E aí o que aconteceu com Daniel? Depois o Senhor foi explicando isso para Daniel. Daniel, eu tenho controle. Tem coisas, Daniel, que o seu papel é só lançar semente. Você lança semente e vai ser usufruído o fruto depois. É assim que acontece. É assim que eu controlo as coisas. Eu tenho controle perfeito desse universo. Eu tenho controle perfeito da sua vida. E quando eu abro o selo, eu abro o primeiro selo no tempo certo. Eu abro o segundo selo no tempo certo. Eu abro o segundo selo e fico assim, olha, vem ver, vai ver o que está acontecendo ali. Aparentemente o mundo está ganhando as coisas, aparentemente o inimigo não está ganhando é nada. Eu continuo no controle do tempo. É assim, abri o primeiro selo, sim. Abri o segundo selo e eu continuo no controle. E sabe o que foi que Daniel fez? Então levantei-me e tratei dos negócios do rei. Pai diz para mim, para você, ao invés de ficar chorando agora, você tem a graça de Cristo, você sabe que Cristo está em você, você sabe que Ele está controlando a minha vida, a sua vida. Levanta-se e vai tratar dos negócios do rei. Trata-te dos negócios do rei. E a dor, e a doença vai passar. Já passou. Cristo já levou sobre si lá na cruz todas as nossas enfermidades. Daniel parece que entendia profeticamente o tempo da graça. Mesmo Daniel estando 600 anos antes do nascimento de Cristo, Daniel já entendia o tempo da graça. E na graça, a gente nem precisava mais pedir, oh Deus, me cura, me cura. Não precisa isso, porque Jesus já curou. Agora é hora de declarar, pelas suas pisaduras, eu fui curado. Eu sou sarado. Te levanta e vai tratar dos negócios do Pai, mesmo sentindo dor, sabendo que Jesus já levou as dores. Levanta-te, vai tratar dos negócios do Pai pela fé e a dor vai desaparecendo. Vai tratar dos negócios do Pai pela fé e a tristeza vai desaparecendo. Vai tratando dos negócios do Pai. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vocês estão clamando por algo que eu já dei, por algo que eu já fiz. Marcha, vai em frente, marcha, continua em frente e a dor vai desaparecer. Continua em frente declarando que já é curado. Continua em frente declarando que Deus tem o controle do tempo. Continua em frente declarando, Deus, Tu és vitorioso. Não importa, vai se abrir o primeiro selo, o segundo selo, terceiro selo e Tu vem me buscar como a águia. Tu vem arrebatar a igreja como a águia e eu não me preocupo porque eu sei que no final tudo vai dar certo. E eu estou aprendendo com Daniel. Sim, e eu, Daniel, enfraqueci, mas agora eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. E estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei dos negócios do rei. Percebe? Antes da doença vem a fraqueza, mas ele se levantou pela fé no poder do Espírito Santo em nós e tratou dos negócios do rei. Fica firme, Deus continua no controle. Enxuga o teu rosto e levanta-te para uma semana maravilhosa. Sim,
Um beijo no coração. Essa é uma mensagem do seu irmãozinho Valdo Santiago. Deus continua no controle do tempo. Um beijo no coração.